queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu gostaria neste momento de cumprimentar a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, eu quero pedir atenção de todos para a leitura e a meditação da Palavra de Deus neste momento maravilhoso que o Senhor preparou para uma vez mais eu transmitir a mensagem do Senhor. Esta mensagem que tem um tema chamado a decisão, ou seja, é você que decide aonde você quer passar a tua eternidade. É você que escolhe o teu destino. É você que escolhe aonde você quer passar a tua eternidade. Se você quer passar a sua eternidade com o Senhor Jesus Cristo na glória, no céu, ou você quer passar a tua eternidade no lago de fogo com Satanás e os demônios. É você que escolhe. Vamos ler a Bíblia para a nossa meditação. Jeremias, capítulo 21, versículo 8. Atenção, atenção, ouvintes, irmãos presentes, milhões e milhões de ouvintes, preste atenção à leitura da Palavra de Deus. Jeremias, capítulo 21, versículo 8. A este povo dirás assim, diz o Senhor: ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aleluia! Que palavra poderosa! É a palavra de Deus que nós acabamos de ler para a nossa meditação. Quando eu leio este versículo poderoso de Jeremias, capítulo 21 e versículo 8, eu vejo dois caminhos, ou seja, dois destinos. Primeiro, o caminho da vida. Segundo, o caminho da morte. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, o caminho da vida é Jesus. O caminho da morte é o pecado. Desde já, eu quero pedir a atenção do Senhor, da Senhora, deste jovem, desta jovem. Eu quero pedir a atenção dos irmãos presentes e dos irmãos ouvintes para a meditação da Palavra de Deus, que nós vamos estar agora meditando sem rodeio, sem teologia humana, sem gritaria, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. Palavra de Deus, ela é poderosa, ela é fiel, ela é verdadeira, ela tem um poder
para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. Então, neste momento, você está ouvindo e vai ouvir a mensagem da palavra de Deus para o bem da tua vida, para o bem da tua alma. É você que escolhe o teu destino. Se você quer passar a tua eternidade com Deus, ou se você quer passar a tua eternidade com Satanás. Não existe outro destino, só existe dois. Só existe o céu e o inferno. Só existe o caminho da vida e o caminho da perdição. Não existe três. Não. E eu estou aqui com a total responsabilidade de transmitir o recado de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus, palavra que o Senhor coloca no meu coração para transmitir para os moradores da terra. O escritor do Evangelho de João disse que Jesus é o caminho e a vida. São João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Presta atenção, irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes. Quando o Senhor Jesus fala ninguém, Ele está falando globalmente. Ninguém, seja rico, seja pobre, seja grande, seja pequeno, seja branco, seja preto, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, o Filho de Deus. A não ser por Jesus, o Filho de Deus. Irmãos queridos, irmãos amados, Jesus, Ele é o caminho, Jesus, Ele é a verdade, Jesus, Ele é a vida, que leva o homem a Deus, que leva o homem ao Pai, que leva o homem ao céu, que leva o homem à eternidade com Deus. Então o homem, a mulher, precisa conhecer Jesus, aceitar Jesus, servir a Jesus, ter o temor de Jesus, obedecer a Jesus, fazer a vontade de Jesus, agradar a Jesus, para que ele possa entrar no céu, para que ele possa ter a vida eterna com Jesus, com o Senhor, com o Filho de Deus. Aleluia! Louvado e glorificado é o Senhor. Aleluia! Desde já eu quero pedir atenção dos irmãos, os irmãos presentes, os irmãos ouvintes. O escritor do livro de Atos Apóstolos disse que a salvação é só por Jesus. A salvação é só por Jesus. É só através de Jesus. O homem só é salvo através de Jesus. A mulher só é salva através de Jesus. Atos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 12. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, somente através do Senhor Jesus,
que o homem é salvo, que a mulher é salva. Não há salvação através de outra pessoa, não. Não. A salvação é só através de Jesus. O homem só é salvo por Jesus. A mulher só é salva por Jesus. O homem nunca vai ser salvo adorando uma estátua, adorando um ídolo, adorando uma imagem, a escultura. Não. Isso aí é idolatria. Isso aí é pecado. Isso aí é engano. Isso aí não salva ninguém, não. O homem só é salvo, a mulher só é salva através de Jesus, através do Filho de Deus. Aleluia! Portanto, aqui eu estou com essa responsabilidade, com esse compromisso de transmitir a mensagem que o Senhor coloca no meu coração para salvar a alma do homem, para salvar a alma da mulher. O apóstolo Paulo disse que pela graça sois salvos, e essa graça é Jesus. É só através de Jesus que o homem é salvo. É só através de Jesus que a mulher é salva. Efésios capítulo 2, versículo 8: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. Essa graça é Jesus. Só através de Jesus que o homem é salvo. Só através de Jesus que a mulher é salva. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o apóstolo Paulo disse que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Essa graça que se manifestou é Jesus. A graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Então Jesus veio ao mundo trazendo a salvação para o homem, trazendo salvação para a mulher. Jesus veio ao mundo trazendo salvação aos pecadores. É só através de Jesus que o homem é salvo. É só através de Jesus que a mulher é salva. Tito 2, versículo 11: pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então Jesus, ele veio ao mundo trazendo a salvação para os pecadores que se arrependem. Jesus veio ao mundo trazendo a salvação para o homem que se arrepende, trazendo a salvação para a mulher que se arrepende. Porque se o homem não se arrepender, está perdido do mesmo jeito. Se a mulher não se arrepender, está perdida do mesmo jeito. Se o homem não se converter, está perdido do mesmo jeito. Se a mulher não se converter, está perdida do mesmo jeito. Então Jesus veio trazendo a salvação para os que creem, para os que lhe confessam, para os que lhe aceitam, para os que se arrependem, para os que se convertem. Jesus veio trazendo a salvação para todos aqueles que creem. Jesus veio ao mundo trazendo a salvação aos pecadores. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, nas suas mensagens, no princípio do Evangelho, ele pregava o arrependimento. Jesus pregava
o arrependimento. As mensagens de Jesus eram mensagens de arrependimento, era mensagem de convenções, era mensagem de santidades, era mensagem de santificação, era mensagem de sermões, ensinamento. Então Jesus pregava, aconselhava, ensinava o povo, mandava o povo se arrepender, mandava o povo se converter e mandava o povo se preparar. Jesus pregava. O escritor do livro de Mateus disse, Mateus 4, versículo 17, desde então começou Jesus a pregar, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então Jesus pregava para o povo se arrepender. Se Jesus pregava o arrependimento, é porque, na verdade, o povo estava com a vida errada, com a vida contaminada, vivia em treva, vivia oprimida, vivia escravizada por Satanás. Por isso Jesus mandava o povo se arrepender, porque quando o homem se arrepende, o diabo não tem poder na vida dele. Porque quando a mulher se arrepende, o diabo não tem poder na vida dela. Quando o homem se converte, o diabo não tem poder na vida dele. Quando a mulher se converte, o diabo não tem poder na vida dela. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno. O apóstolo João, o apóstolo do amor, ele disse que o mundo jaz no maligno. Quem é o maligno? O maligno é o diabo. O maligno é Satanás. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus. Eu sei que eu sou de Deus. Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus, minha irmã. Nós somos de Deus. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então o maligno está neste mundo. O maligno está oprimindo, escravizando, destruindo, matando. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O mundo inteiro. Não é só Manaus, não. É o mundo inteiro. Aí está o diabo reinando, enganando os moradores da terra, os moradores do mundo. Não é só de Manaus, não. É o mundo todo. É o mundo inteiro. Não é só Manaus, não. Não é só o Amazonas, não. Não é só o Brasil, não. É o mundo todo. A Bíblia diz que é o mundo todo. É o mundo inteiro. Todo este mundo está em treva. Todo este mundo está oprimido, está escravizado por Satanás. Não é só Manaus, não. Não é só o Brasil, não. É o mundo inteiro. É o mundo todo. Aí está o tráfico, as drogas, o crime, a prostituição, o adultério, a fornicação, o lesbianismo, o homossexualismo, o aborto, a idolatria, o divórcio, as pinturas, as vaidades, as maquiagens, os jogos, a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria e etc. Aleluia! Quem é que está por trás de tudo isso? É o diabo, porque Deus não é, porque Jesus não é, porque o Espírito Santo de Deus não é o diabo mesmo, é Satanás mesmo, enganando o mundo. Não é só Manaus, não. Não é só o Amazonas, não.
Não é só o Brasil, não. É o mundo todo. É o mundo inteiro. O diabo está enganando com o pecado, com a maldade, com as trevas, com a iniquidade. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O apóstolo João disse que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas. Então você precisa saber, você precisa conhecer quem é que você está servindo. Se você está servindo Deus ou você está servindo Satanás. Porque Deus é luz e nele não há treva. E agora, como está a tua vida? Você está servindo quem? Você está servindo Deus? Ou você está servindo o mundo? Você está servindo Deus? Ou está servindo Satanás? Você está na luz? Ou você está nas trevas? O apóstolo João disse que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vós anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então você precisa conhecer, minha irmã, qual é o Deus que você está servindo, qual é o Deus que você está adorando, qual é o Deus que você está glorificando. Se é o Deus verdadeiro que criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou o mundo. Se é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se é o Deus e Pai de nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Ou você está servindo o Deus das trevas, o Deus do mundo. Aleluia! O diabo está enganando os moradores da terra. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Aí está o diabo enganando. Aí está o diabo iludindo, seduzindo, oprimindo, escravizando. A Bíblia diz em São João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão é o diabo, é Satanás. A parte B do versículo, Jesus disse: eu vim para que vós tenham vida, eu vim para dar vida e vida com abundância. Jesus quer te dar uma vida com abundância, minha irmã. Jesus quer te dar vida com abundância, meu irmão. Jesus quer te dar uma vida de alegria, de felicidade, uma vida abençoada. Aleluia! Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O escritor do Evangelho de João disse que Jesus é a luz do mundo e quem segue a ele não anda em treva. Então Jesus, ele é a luz do mundo e quem segue a Jesus não anda em treva. João 8, versículo 12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aí está, meu irmão. Aí está, minha irmã. Examine a quem você está servindo. Examine a quem você está louvando, adorando, glorificando. Jesus está dizendo, São João 8:12. Jesus continua a dizer, era ele dizendo, ele pregando para a multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se você serve a Deus, você não pode viver nas trevas, você não pode andar em treva. Por quê? Porque você tem Jesus, porque você tem a luz da vida, que é Cristo, que é Deus. Quando Jesus está na vida do homem, quando Jesus está na vida da mulher, ela anda na luz, ela não anda em trevas. Não pode a comunhão da luz com as trevas, das trevas com a luz, não pode.
Ou é luz ou é treva. Ou você serve a Deus ou serve ao mundo. Ou você serve a Cristo ou serve a Satanás. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Então Jesus está dizendo, aleluia, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Aleluia, aleluia. Glória, glória, glória. São João 12:35. Então Jesus lhe disse, a luz ainda está convosco, um pouco andai enquanto tem de luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Presta atenção que Jesus está dizendo que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe. A pessoa que está nas trevas, ela não sabe para onde vai. As trevas é o pecado. Quem anda em trevas não sabe para onde vai, disse Jesus. É Jesus que está dizendo que anda em treva não sabe para onde vai. Para onde vai você, minha irmã? Você que anda nas trevas? Você que está em trevas? Para onde vai você, meu irmão? Você que anda em trevas? Você que está nas trevas? Para onde vai? Para onde vai? Para onde vai? Essas milhares e milhares de almas, milhões e milhões de almas em vida. Para onde vai este povo? Para onde vai esta gente que anda em trevas? Pois Jesus está dizendo, usando um homem sem letra, sem formatura, um homem pesado de boca, pesado de língua. Jesus está usando este homem para avisar os moradores da terra que quem anda em treva não sabe para onde vai, não sabe. A idolatria, a prostituição, as drogas, os vícios, as maquiagens, as vaidades, as pinturas, o divórcio, o lebialismo, o homossexualismo, a mentira, os jogos, o pecado, a bruxaria, a macumbaria, a feitiçaria, aleluia, tudo isto é trevas, tudo isto é pecado. E Jesus está dizendo que aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. Aleluia. Irmãos queridos, irmãos amados, o apóstolo João disse que no céu não entra coisa impura, mas só os que estão com os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem falou foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Ele disse em Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Abominação, a Bíblia diz que no céu não entra, não entra. Abominação no céu não entra. No céu só entra os remidos. No céu só entra os santos. No céu só entra os fiéis. No céu só entra os que se arrependeram, os que se converteram, os que aceitaram Jesus como Salvador da sua alma, renunciaram ao mundo, negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguiram após de Cristo. Aleluia. Abominação no céu não entra. Abominação, o homem praticar, o homem fazer relação com outro homem, isto é uma abominação. A mulher praticar, a mulher fazer
relação com outra mulher, isto é uma abominação. O próprio Deus falou para o povo de Israel que o homem se deitar com outro homem é uma abominação. É uma abominação o homem se deitar com outro homem. É uma abominação o homem fazer relação com outro homem. É uma abominação o homem viver com outro homem. O escritor do livro de Levítico disse que o homem se deitar com outro homem é uma abominação. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Deitar quer dizer fazer relação sexual. Quando o homem faz relação com outro homem, eles praticaram uma abominação. Isto é uma abominação. Isto é pecado. Isto está errado. Então o homem precisa ouvir a palavra. O homem precisa conhecer a palavra, para que o diabo vá embora da vida dele, para que o diabo saia dos caminhos dele, e ele fica um homem liberto para servir a Deus em espírito e verdade. Levítico capítulo 20 e versículo 13. Se também um homem dormir com outro homem, como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente estarão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Quando o homem se deita com outro homem, eles praticaram uma abominação. Deitar quer dizer fazer relação sexual. Isto é uma abominação. Foi por causa desta abominação que Deus mandou fogo e enxofre e matou queimado todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Não escapou nada, até o que nascia da terra foi queimado. O escritor do livro de Gênesis disse que Deus mandou fogo e enxofre e queimou tudo, matou tudo foi queimado, até o que nascia da terra foi queimado. Sabe o que é isso? A ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus punindo o morador da terra, o homem, por causa do pecado, por causa da abominação. Gênesis 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do Senhor desde o céu. Gênesis 19, versículo 25. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. Os moradores das cidades Sodoma e Gomorra, tudo foram queimados, não escapou nada. E quem mandou o fogo foi o próprio Deus, o dono da vida. Foi o próprio Deus a quem pertence as almas. Deus mandou fogo, matou tudo, foram tudo queimado, foi tudo destruído por causa da abominação, por causa do pecado, por causa da iniquidade. Meus queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, aqui eu estou pregando palavra de Deus para o teu bem, meu irmão, para o teu bem, minha irmã, para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. Aleluia. Pastor, o senhor tem que pregar o amor. E para que mais amor perfeito do que esse que eu estou pregando para salvar a tua alma, que o diabo está te enganando com essas abominações? O apóstolo Paulo disse que até as mulheres mudaram a natureza de Deus. Romanos 1, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou, as paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Romanos 1, versículo 27. Semelhantemente também
Os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em suas sensualidades, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpezas e recebendo de si mesmo a penalidade devido ao seu erro. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, o uso natural da mulher é o homem. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Então o uso natural da mulher é o homem, mas ela mudou o uso natural dela. Ela deixa de fazer a relação com o homem, que é o uso natural dela, para fazer relação com a mulher, que vai levar ela à condenação, porque o salário do pecado é a morte. Então o uso natural da mulher é o homem. Deus fez a mulher para o homem e Deus fez o homem para a mulher. O escritor do livro de Gênesis disse que no princípio da criação humana, Deus fez macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, versículo 27. Assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Foi isso que Deus fez. Deus criou a mulher para o homem e Deus criou o homem para a mulher. Deus não criou a mulher para viver com outra mulher, não. Isso aí é obra do diabo, é obra de Satanás. Deus não criou o homem para viver com outro homem, não. Isso é obra do diabo, isso é obra de Satanás. Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Gênesis 2, versículo 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, façamos aí uma disjuntora que lhe corresponda. Então Deus fez a mulher, não foi para viver com outra mulher, não. Deus fez a mulher para ser a companheira do homem e gerar filhos e filhas para encher a terra. Foi para isso que Deus fez a mulher, para gerar filhos. Uma mulher com outra mulher vai gerar o quê? Gerar o pecado, vai gerar morte. O que uma mulher com outra mulher, duas mulheres vai gerar? Vai gerar a morte, o pecado. O que é que dois homens vai gerar? Vai gerar a morte, vai gerar o pecado. Aleluia. Presta atenção, meu irmão. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Falar de Deus é fiel. O escritor do livro de Provérbios disse que, aleluia, quem acha uma esposa acha uma coisa boa. Provérbio, capítulo 18, versículo 22. O que acha uma esposa acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. É uma bênção. O homem que acha uma mulher, que acha uma companheira, que acha uma esposa, achou o favor do Senhor, recebeu o favor de Deus. É uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Deus fez a mulher para o homem. Então o homem tem que viver com a mulher, para viver em paz com Deus, para viver conforme as Escrituras Sagradas, para viver em família. Então o homem deve procurar uma mulher, o homem deve procurar uma esposa, para viver bem com Deus,
para sair do pecado, para sair da iniquidade, para sair do erro, para sair da maldade. Você tem uma alma, meu irmão. Para onde vai a tua alma no pecado? Para onde vai a tua alma na iniquidade? Para onde vai a tua alma na impureza? Para onde vai a tua alma na imundícia do pecado? Então você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa aceitar a palavra de Deus. Você precisa se converter deste erro. Você precisa se converter deste pecado, para que a tua alma alcance a salvação. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. O escritor do livro de Jeremias disse que Deus fez a mulher para gerar filhos e se multiplicar. Jeremias 29, versículo 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vós diminua. Então Deus fez a mulher para gerar filhos, para se multiplicar. Aleluia. Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã, obedeça a palavra de Deus. Respeite a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus. Senão você vai prestar conta no juízo final. No juízo final, você vai ter que prestar conta. Aí não tem ninguém que te defenda, não. Aí não tem ninguém que te livre, não. Aí não tem ninguém que te guarde, não. Você tem que se humilhar e agora. Você tem que se arrepender e agora. Você tem que se converter e agora. Porque no juízo final não tem mais oportunidade, não. Tu vai ter que render conta, tu vai ter que se humilhar, tu vai ter que prestar conta. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você não é mais inocente, não. Renuncie esse homossexualismo. Renuncie essa abominação. Renuncie essa maldade. E se converta a Deus. Aceite a obra de Deus. Aceite o plano de Deus na tua vida. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama, minha irmã. Jesus quer salvar a tua vida, meu irmão. Jesus quer salvar a tua vida, minha irmã. Santo, santo é o Senhor. Louvado e glorificado é o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, então Deus fez a mulher para gerar filhos e filhas. Um exemplo: o que duas mulheres fazendo relação sexual uma com a outra vai? O que ela vai gerar? O que ela vai reproduzir? Somente o pecado, e nada mais, e nada mais, e nada mais. E o pecado gera a morte. O diabo está enganando estas mulheres com esses pecados abomináveis. O escritor do livro de Tiago falou que o pecado gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, concupiscência é prazer, concupiscência é vontade de praticar o pecado, de praticar o erro. E o pecado sendo consumado, ele gera a morte, morte espiritual e morte física. Disse o apóstolo Paulo, Romanos 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E agora, minha irmã,
Onde que você quer passar a tua eternidade? E agora, meu irmão, aonde você quer passar a tua eternidade? No céu com Jesus ou no lago de fogo com Satanás? Examine a tua vida, minha irmã. Examine a tua vida, meu irmão. Presta atenção. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Ele está te alertando. Ele está te avisando. Igualmente os homens que estão vivendo, homem com homem, o que um homem fazendo relação com outro homem vai gerar morte, e nada mais, e nada mais, e nada mais. E agora, meu irmão, aonde que você quer passar a tua eternidade? No céu com Jesus ou no lago de fogo com Satanás? É você que decide, é você que escolhe aonde você quer passar a tua eternidade. O versículo que nós lemos no princípio da mensagem diz que Deus deixou dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Aí você escolhe qual é o caminho que você quer, meu irmão. Qual é o caminho que você quer, minha irmã? Aí estão os dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Jeremias 21, versículo 8: a este povo dirás, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então Deus colocou dois caminhos: é o caminho da vida e o caminho da morte. Deus falou com os moradores de Judá, que estavam corrompidos com o pecado, e agora está falando com os moradores da terra, deste mundo atual. Deus, ele é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. Não mudou nada. Não mudou nada. A palavra de Deus é a mesma. Deus, ele é o mesmo. Não mudou nada. Deus, ele não muda. A palavra de Deus não muda. Deus, ele é o mesmo. A palavra de Deus é a mesma. O escritor do livro de Malaquias disse que Deus não muda, que Deus ele é o mesmo. Malaquias 3, versículo 6. Este eu não é o homem. Este eu não é o pastor Nonato, não. É Deus falando. Malaquias 3, versículo 6. É Deus falando. O Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. O Espírito Santo é o mesmo. A Bíblia Sagrada é a mesma. A palavra de Deus é a mesma. Não muda. Não pode mudar. Quem muda são os homens, com a sua natureza mundana, com a sua natureza pecaminosa, que abre a porta para o pecado, para atrair para ele as multidões. É o homem que muda, é a mulher que muda, abre a porta para o pecado, deixa tudo livre, que é para atrair multidões para ela, para atrair multidões para ele. Vai tudo para a perdição, vão tudo se perder no último dia. Irmãos queridos, o escritor do livro de Hebreus disse que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, não mudou, nada, nada, nada. Jesus Cristo é o mesmo, não mudou nada. A palavra de Deus é a mesma, não mudou nada. Quem muda são os homens, quem muda são as mulheres, com a sua natureza mundana, com a sua natureza pecaminosa, com a sua natureza carnal. É o homem que muda, é a mulher que muda, abre a porta para o pecado, e as pessoas vivem no pecado, fazendo as coisas erradas. Aí estão tudo perdidos, estão tudo enganadas, estão tudo em treva, estão tudo equivocados. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então Jesus é o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus de hoje, é
É o mesmo Jesus eternamente. Não mudou nada. E nem vai mudar. A Bíblia não muda. E nem vai mudar. E ai do homem que mudar a Bíblia. Ai do homem que falsificar a Bíblia. Ai, ai, ai. A palavra ai é uma palavra de dor e aflição e desespero. Veja quantos e quantos hoje no mundo estão passando aflição e desespero. Porque usaram de engano com a palavra de Deus, falsificaram a palavra de Deus, e agora estão passando dificuldades, agora estão atribulados, passando problema. Por quê? Que fizeram as coisas erradas. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não pode mudar. Presta atenção, nosso querido. Vocês estão ouvindo o anúncio do Evangelho. Vocês estão ouvindo o anúncio da palavra de Deus. Sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem reteté, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho do Reino de Deus, um Evangelho santo, um Evangelho puro, um Evangelho verdadeiro, para salvar a tua alma, meu irmão, para salvar a tua alma, minha irmã. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Doutrina estranha, a doutrina de homem com homem é estranha. É ou não é? É uma doutrina estranha. É uma doutrina errada. É uma doutrina antibíblica. É uma doutrina diabólica. É uma doutrina satânica. A doutrina de homem com homem. Homem viver com homem. Homem casar com homem. Isso é doutrina do diabo. Porque de Deus não é. Deus fez o homem para a mulher. E a mulher para o homem. Então isso é doutrina estranha que a Bíblia combate. O escritor do livro de Hebreu disse, Hebreu 13, 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Então isso é uma doutrina estranha de um homem viver com outro homem. Isso é uma doutrina estranha, diabólica, maligna, antibíblica. E a mulher? A mulher viver com outra mulher, a mulher casar com outra mulher, também é uma doutrina errada, é uma doutrina estranha, é uma doutrina errada, antibíblica, diabólica, satânica. Deus fez a mulher para viver com o homem e não para viver com outra mulher. Deus fez a mulher para casar com o homem, gerar filhos e filhas, e não para viver com outra mulher. Uma lambendo a outra, que coisa imunda. Isso é obra do diabo, irmão. Isso é obra de Satanás. Jesus te ama, minha irmã. Escapa por tua alma. Escapa por tua alma, minha irmã. Escapa por tua alma, meu irmão. Aceite a obra de Deus na tua vida. Te arrependa, te converta. Não, tu vai sofrer. Tu vai padecer, tu vai chorar, tu vai gemer. Aí eu quero ver quem te vai livrar, quem vai te guardar. Não existe lei que te guarde. Não existe lei que te defenda do lago de fogo eterno no juízo final. Você tem que se arrepender agora. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. A segunda parte da mensagem, o caminho do pecado é a morte. Romanos, capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte.
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Jesus. Você tem que aceitar Jesus. Você tem que se converter. Você tem que se arrepender. Você tem que abandonar. Você tem que renunciar. Você tem que deixar essa vida errada, essa vida de abominação, essa vida de pecado, essa vida de mentira. Você tem que renunciar. Você tem que abandonar. Você tem que respeitar. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus e não ao homem. Não vai adiantar nada você obedecer ao homem e a tua alma ser lançada no lago de fogo no último dia. Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, disse Pedro e os apóstolos: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não vai adiantar nada, minha irmã, você obedecer o homem, agradar o homem, fazer a vontade do homem e a tua alma ser perdida e condenada no último dia. Não vai adiantar nada, nada, nada. O homem não vai poder te defender, não. Só que ele pode te defender é Jesus. Só que ele pode te justificar é Jesus. Só que ele pode te perdoar é Jesus. Só que ele pode te salvar é Jesus. Então você tem que aceitar Jesus, aceitar a palavra de Deus, renunciar ao mundo e ao pecado. O escritor do livro de Provérbios disse, ele disse 2 vezes, que o caminho que leva o homem para a morte, aí caminho que leva o homem para a morte. Quando fala de homem, fala com a mulher também. Aí o caminho que leva o homem à morte, aí o caminho que leva a mulher à morte. Provérbios 14, versículo 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Provérbios 16, versículo 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Então este caminho errado que os homens estão vivendo, este caminho errado que as mulheres estão vivendo, vai levar à morte, vai levar à ruína, vai levar à perdição, vai levar à condenação. Então você tem que sair deste caminho, minha irmã. Então você tem que sair deste caminho, meu irmão, e andar na verdade da palavra de Deus, e servir a Deus, e ter o temor de Deus, e santificar a tua vida, e preparar a tua vida, porque Jesus está cerca, Jesus está voltando. O Senhor Jesus também falou da porta larga e do caminho espaçoso que leva para a perdição. Jesus falou que há a porta larga e a porta estreita, que há o caminho apertado, que há o caminho largo. Jesus falou também, e Ele está me usando aqui para falar com os moradores da terra. É Jesus que está me usando, não é o diabo não, não é Satanás não, é Jesus. É Jesus que está me usando, porque o diabo não gosta da verdade não. O diabo gosta que as pessoas andam no erro, no pecado, na maldade. Então quem está me usando aqui é Jesus. Quem está me usando aqui é o Espírito Santo, para pregar a verdade do Evangelho, para pregar a verdade da palavra de Deus. Os falsos profetas ficam ringindo os dentes. Mas não adianta ringir os dentes. Melhor se arrepender, melhor se converter, melhor obedecer, melhor agradar a Deus do que agradar o homem. Melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. Jesus disse, Mateus capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha aí, olha que Jesus fala, Mateus 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então não vai adiantar nada, minha irmã e meu irmão, você viver nesta porta larga, neste caminho espaçoso, com esta vida contaminada, errada, de pecado. Não vai adiantar nada. Você está equivocada, você está enganada.
você vai para a perdição, disse Jesus. Mas Jesus está dizendo, Mateus 7, versículo 14, mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. São poucos os que encontram. Minha amada irmã, meu amado irmão, você precisa encontrar esta porta apertada, este caminho apertado. Você precisa encontrar, você precisa viver neste caminho apertado, nesta porta apertada, que é o próprio Jesus, que é o próprio Filho de Deus, que é o próprio Evangelho do Reino de Deus, que vai conservar a tua vida nesta terra, neste mundo de abominação, conservar puro na presença de Deus, para o dia da eternidade, para o dia da salvação. O próprio Senhor Jesus disse, aleluia, em suas mensagens, o próprio Jesus disse, aleluia, que nem todos e nem todos entrará no reino de Deus. Nem todos. O próprio Jesus falou que não entra, nem todos entram no reino de Deus. Mateus 7, 21, nem todo, porque me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Mateus 7, versículo 23, então lhe direi abertamente, nunca vós conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus fala diretamente, sem rodeio, sem gaguejado, sem mentira e sem engano e sem teologia humana. Jesus fala a verdade para salvar as almas que são propriedades divinas. A iniquidade aparta o homem de Deus, a iniquidade aparta a mulher de Deus, o pecado aparta o homem de Deus, o pecado aparta a mulher de Deus, aleluia. O profeta Isaías falou que os pecados e as iniquidades separam o homem de Deus. Isaías 59, versículo 1, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vós ouça. Então os pecados, as iniquidades são abominações, separa, aparta, divide o homem de Deus, a mulher de Deus, separa. O pecado separa, aparta o homem de Deus. O pecado separa a mulher de Deus. Aleluia. Isaías 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todos nossos atos de justiça como trapo de imundícia. O pecado, a iniquidade é uma imundícia diante de Deus. O escritor do livro de Provérbios falou das 7 coisas que Deus odeia, que Deus aborrece, que Deus abomina. Deus odeia, Deus abomina o pecado. Provérbios 6, versículo 16, as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que a sua alma abomina. Provérbios 6, versículo 17, os olhos altivos, língua mentirosas,
mão que derrama sangue inocente. Provérbios 6, versículo 18, coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressa a correr para o mal. Provérbios 6, versículo 19, testemunha falsa, que profere mentira, e o que seria contenda entre irmãos, ouvintes, irmãos presentes. Essas 7 coisas Deus aborrece, Deus abomina, Deus ele odeia. Essas 7 coisas que nós lemos, que nós falamos, que nós alertamos, que nós aconselhamos, Deus odeia. Primeiro, olhos altivos, orgulho, arrogância, soberba. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina projetos iníquos. Quinto, pés que se apressa a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa, que profere mentira. Sétimo, e o que seria contenda entre irmãos. O Senhor odeia todas estas coisas. O Senhor aborrece todas estas coisas. E todas estas coisas estão acontecendo nas igrejas, estão acontecendo entre famílias, estão acontecendo hoje no mundo. E o Senhor Jesus quer te salvar, minha irmã. E o Senhor Jesus quer te salvar, meu irmão. E o Senhor está falando com os moradores da terra. Você está ouvindo o anúncio da palavra. Você está ouvindo o anúncio do Evangelho. O Evangelho santo, o Evangelho puro, o Evangelho reto, o Evangelho verdadeiro, para salvar a tua alma. Você está ouvindo a palavra de Deus, sem rodeio, sem teologia humana, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo o anúncio da palavra. É para salvar a tua alma, minha irmã. É para salvar a tua alma, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais em cada coração. Vamos fazer neste momento uma palavra de oração. Ore conosco agora. E Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia. Louvado e glorificado é o nome santo do Senhor. Vamos orar. Ore neste momento com o homem de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Aí está, meu Deus, a tua palavra, Senhor, que foi anunciada, que foi apregoada aqui agora, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano. A tua palavra, Senhor, foi apregoada conforme o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. Senhor, tenha misericórdia, misericórdia destas almas, misericórdia destas vidas, tenha compaixão, meu Pai. Perdoa este homem, Senhor, perdoa esta mulher, Senhor, liberta este homem, Senhor, liberta esta mulher, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, tenha compaixão, meu Pai. Faça teu sangue, Senhor, libertando estas almas. Faça teu sangue, Senhor, para salvar estas almas, meu Pai. O teu sangue é poderoso, Senhor. Estas almas te pertencem, meu Pai. Estas almas custaram a tua vida, Senhor. Estas almas custaram o teu sangue, Senhor. Só o Senhor pode resgatar, só o Senhor pode tirar estas almas, meu Pai, das prisões do diabo, Senhor, das prisões de Satanás, Senhor. Só o Senhor tem um poder, meu Pai, para resgatar a alma deste homem, para resgatar a alma desta mulher que está presa pelo diabo, que está presa por Satanás, que está presa no pecado do homossexualismo, no pecado da mulher lesbianismo, no pecado da bruxaria, no pecado da macumbaria, da feitiçaria, no pecado do crime, das drogas, do tráfico, do jogo, do erro e da maldade, no pecado da maquiagem, no pecado da vaidade, no pecado da pintura. Aí estão as almas presas, meu Pai. Aí estão as almas algemadas, escravizadas pelo diabo e por Satanás. Mas eu estou neste momento, Senhor, orando ao Senhor, a que o Senhor
não tenha misericórdia, para que o Senhor tenha compaixão, que o Senhor venha perdoar este homem, para que o Senhor venha perdoar esta mulher, para que o Senhor venha libertar este homem, para que o Senhor venha libertar esta mulher, para que o Senhor venha salvar as almas perdidas. Oh meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora as enfermidades, eu repreendo as doenças, repreendo as bactérias, repreendo todo mal agora. Sai enfermidade, sai doença, sai do corpo deste homem, desapareça a doença do corpo deste homem, desapareça a enfermidade, desapareça a doença do corpo desta mulher. Vai queimando, Jesus, queima as enfermidades, Jesus, vai queimando, queima, Jesus, queima todas as enfermidades, as inflamações, o inchaço, o cansaço, a fadiga, o mal-estar, vai queimando, queima esse cisto, queima esse nódulo, queima esta hemorragia, queima esta diabetes, queima este câncer, queima, Senhor, queima toda a classe de enfermidade, queima todo mal agora. Sai, Satanás, sai, diabo, sai, demônio, sai, doença, toda bruxaria, toda macumbaria, toda feitiçaria, cai por terra agora. Sai, diabo, sai, Satanás, sai, demônio, vai embora desta vida. Sai, Satanás, sai, demônio do homossexualismo, sai da vida deste homem, sai, demônio do lesbianismo, sai da vida desta mulher. Toda obra do diabo, toda obra de Satanás, toda obra do inferno, perde a força agora, cai por terra agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho, do Reino de Deus. Meu Deus e meu Pai, cobre estas almas com teu sangue, leva estas almas, meu Pai, para as igrejas pentecostal, Deus e amor, prepara ela para o batismo, para o cumprimento da justiça divina. Senhor, me cobre com teu sangue, capacita a minha vida para continuar pregando, para continuar evangelizando, para continuar ganhando as almas, meu Pai, para o reino de Deus. Capacita a minha vida, capacita a minha esposa, me livra, me guarda, livre e guarda a minha esposa, proteja a nossa vida, tenha misericórdia, tenha compaixão, ó Deus poderoso, ó meu Deus e meu Pai. Senhor, eu te agradeço, desde agora e para sempre, pelos livramentos, pelos milagres, pela cura, pela salvação das almas, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, e amém, e amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos amados, eu gostaria neste momento de fazer mais uma palavra de oração. E agora nós vamos fazer oração de confissão. Eu vou falar e você vai repetir a palavra que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato. Amém? Repete comigo, irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes. Repete aí o que fala o homem de Deus, pastor Raimundo Nonato, e Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, fala bem alegre, bem contente. Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra que eu acabei de ouvir. Senhor Jesus, eu estou reconciliando, te aceitando como Salvador da minha vida, da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da salvação e a vida eterna com o Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me liberta, me transforma, me prepara para o grande dia da salvação e a vida eterna, que eu te prometo ser fiel com a tua palavra. Senhor Jesus, unge meus olhos com o colírio do Espírito Santo, para os meus olhos não olhar
não adorar, não assistir o televisão, a imagem da besta que Satanás está enganando os moradores da terra com as coisas maldosas, pecaminosas, as programações mundanas. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma, os meus caminhos e a minha família nas tuas mãos, porque só o Senhor tem todo o poder no céu e na terra para me salvar e me dar vitória. Amém e amém, Jesus. Deus o abençoe, Deus o abençoe. Queridos e amados irmãos presentes, todos, irmãos ouvintes, vocês estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das nossas igrejas pentecostal Deus e Amor. Em qualquer lugar do mundo, você pode procurar qualquer uma das igrejas pentecostal Deus e Amor, e Deus vai te abençoar. Deus o abençoe. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim, 525, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, diariamente, de domingo a domingo, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite. A entrada é livre. Jesus garante a vitória. Deus o abençoe. Falou com vocês o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus e seu irmão em Cristo, pastor Raimundo Nonato. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe.